Meu Deus, olha o que essa mãe ia fazer com os filhos em um momento de desespero. Cara, isso aqui é um grande testemunho, isso aqui serve pra você que está na mesma situação. Meu Deus, é pelo desespero Pelo que você desespero. ia fazer O isso? processo do luto, né? Era muitas perdas. Foi uma perca em E seguida você da outra. estava vindo do culto, entrou Eu essa tinha acabado de pregar. de pregar. E O que veio na sua mente, Lu? veio um desespero. Uhum. Um desespero, né? Porque eu tava num processo muito árduo, muito intenso. Muita dor, né? Muita dor, perda. muita dor. E assim, sem família, sem ninguém por perto. Porque assim, eu morava num apartamento, eles moravam praticamente no apartamento vizinho, que era um apartamento de trás. Uhum. Tudo que eu tinha era minha mãe e meus irmãos. Um morava na Alemanha, o outro que é pai de santo até hoje, né? Que vive isolado a vida dele. Então assim, nesse apartamento, morreram os três. E a chave desse apartamento veio pra minha mão. Uhum. Quando cortaram a água e a luz da minha casa, eu subi pro apartamento da minha mãe, porque eu falei assim, lá tem água e tem luz. E eu fui com meus filhos pra lá. E eu fui pra uma agenda pregar. Quando eu voltei dessa agenda, eu tive uma crise, né? Desespero. Eu cheguei em casa com as crianças e eu abri meu armário, só tinha farinha e um pouquinho de arroz. E eu fiz a comida. No outro dia não tinha mais comida pra gente comer, né? E eu achei um saquinho de chumbinho guardado em cima do guarda-roupa da minha mãe. Meu Deus, olha o nível do desespero que essa mulher chegou. Ela perdeu mãe, irmãos, ficou sem comida para os filhos e tomou uma decisão que poderia acabar em tragédia. Mas presta atenção nisso. Foram justamente os princípios de Deus que ela ensinou para as crianças que impediram essa tragédia de acontecer. Era do meu outro irmão. E eu fiz a comida. Pra mim, para meus filhos comer, tranquei o apartamento, fechei a janela. Falei, eu vou comer com os meus filhos. Eu tava cansada de tanta dor. E eu entrei dentro do quarto. Coloquei eles dentro do quarto e fiz a comida. Bati o chumbinho no liquidificador e misturei no tempero. Eu falei, quando acharem a gente já vai estar todo mundo morto, que eu não queria mais viver. Eu peguei o prato, levei para as crianças. Falei, eles vão morrer num quarto, eu vou morrer no outro. Me tranquei. Paguei as luzes do apartamento. Deixei só do quarto deles para eles comer. Quando eu tava levando o prato de comida, eu tava muito nervosa aquele dia. Quando eu entrei dentro do quarto, que eu fui dar comida para eles, eu catei os meus 3 filhos de joelho no chão. E quando eu cheguei na porta do quarto, o meu filho mais velho falou, você estava falando assim, Deus, a mamãe nos ensinou que o Senhor é o Deus do socorro. Ela falou que só tem esse arroz para nós comer. Mas ela falou que se a gente orar, ela ensinou que se a gente orar, o Senhor responde. E quando a gente entrou dentro, eu entrei dentro do quarto, que eu comecei a ouvir a oração do meu filho, eu tomei o prato de comida deles. Eles estavam com o pratinho na mão, assim, de joelho, e falando assim, Deus, mamãe ensinou que a gente tem que agradecer o Senhor até pelo um ovo. Tem gente que acha exagero ensinar criança a orar, ensinar Bíblia, ensinar dependência de Deus. Mas olha isso. Na hora mais escura da vida dessa mãe, foram os próprios filhos lembrando das promessas de Deus que trouxeram ela de volta à esperança. E talvez hoje tenha alguém assistindo esse vídeo pensando que não aguenta mais, sem saída, sem forças, sem perspectiva. Mas Deus continua vendo cada lágrima. O mesmo Deus que entrou naquela casa naquele dia ainda entra em ambiente de dor, desespero e escassez. Não tome, meu irmão e minha irmã, decisões no pior momento da sua dor, não. Espera mais um pouco. Deus ainda sabe o seu endereço. Só que hoje não tem ovo, mas tem arroz e tem fubá pra gente comer. E na hora que eu vi a oração deles, eu tomei o prato da mão deles, eu perguntei, vocês comeram? Vocês comeram? Eles falaram, não, mamãe, a gente não comeu. Eu falei, por que vocês não comeram? Porque eu queria ter certeza se eles tivessem comido a comida, né? Porque ele falou assim, porque a senhora nos ensinou que só somos nós nessa vida. Então a gente tava esperando a senhora chegar pra gente comer junto. Naquele Meu momento, Deus. o missionário ajuda, eu peguei a comida, coloquei dentro de um saco, comecei a orar, pedir perdão pra Deus. Quando eu desci a escada, com medo de alguém saber me denunciar e eu perder meus filhos e a história se repetir na minha família, eu encontrei um irmão. E ele tava vindo assim e falou, missionária Luciana, tem 2 horas que eu tô te procurando aqui, eu não tava te encontrando. Eu tava vindo do meu trabalho e Deus falou pra mim assim, vai lá no mercado, compra de um todo e leva pra minha filha. Ele tava com 3 cestas básicas no carro e R$3.000 e me deu pra me pagar minhas contas e minha água. Isso aqui me arrepiou de verdade, porque enquanto essa mãe chorava achando que tinha chegado ao fim, Deus já estava movimentando alguém do outro lado da cidade para bater na porta dela com alimento e provisão. E aquele dia eu falei pra Deus, Senhor, essa maldição quebra aqui. Pedi muito perdão pra Deus. Olha o cuidado de Deus. No momento em que tudo parecia perdido, Deus já tinha preparado socorro. E sabe o que mais mexe comigo nessa história? As crianças estavam fazendo exatamente aquilo que a mãe ensinou. Orar antes de comer e confiar que Deus é quem sustenta a casa. Nunca subestime o que uma criança aprende dentro da casa sobre Deus.
E para você que está passando luta financeira, emocional ou até pensando em desistir, isso não é o fim da sua história. Deus ainda envia provisão, Deus abre portas, Deus ainda faz milagres e Deus ainda usa pessoas para salvar vidas. Lembre-se, meu querido irmão, o choro pode durar uma noite, mas o socorro de Deus chega. Talvez hoje você esteja assistindo esse vídeo sem forças, cansado, desesperado, achando que ninguém vê a sua luta, mas Deus vê. Deus conhece o silêncio da dor, conhece a lágrima escondida e conhece até aquilo que você nunca conseguiu contar para ninguém. Não desista no meio da guerra, não entregue sua vida à dor do momento. O mesmo Deus que entrou naquela casa naquele dia continua entrando em casas hoje, trazendo provisão, esperança e livramento. E que isso também sirva de alerta. Ensine seus filhos a buscar a Deus, porque às vezes uma oração ensinada dentro de casa pode salvar uma família inteira. Deus ainda faz milagres. Então o recado de você hoje, meu querido irmão, é para não desistir. Não desistir da sua vida. Não desistir da sua família. Porque as portas estão aparentemente fechadas, momentaneamente. Você não consegue encontrar uma saída. Tudo está escuro. Mas eis que o Senhor está dizendo para você que é nesse processo que Ele pega na sua mão, que Ele anda com você, que Ele vai te direcionar para um rumo novo, para uma história nova, para uma vida nova. E Deus está mandando eu te dizer aqui, meu querido irmão e minha querida irmã, eis que virá bonança sobre a tua vida. Prosperidade Deus já declarou sobre a sua vida e sobre a vida dos seus filhos e das suas filhas. Eis que Deus contigo é. Não desista, porque em meio a esse processo de dor, de escassez, de sofrimento, de abandono, de rejeição, eis que Deus está abrindo uma grande porta. Por esses dias você vai receber uma grande notícia e essa porta vai fazer com que você tenha condições de viver aquilo que Deus te prometeu lá atrás, porque Ele te lembra hoje, eis que sou um Deus fiel e velo pela minha palavra para a cumprir. Louvado seja Deus. Deus está dizendo que você não está sozinho não, meu querido irmão e minha querida irmã, porque você tem se sentido sozinho, tem se sentido abandonado e abandonada. Ele está dizendo que está ao teu lado e que está colhendo cada lágrima tua. Eis que o Senhor concede aquele renovo que você precisava, porque manda dizer o teu Deus, enquanto você estava em meio a uma grande multidão, ali você estava só. Agora você está no processo de Deus para lapidação, para uma nova história, um novo começo e novas realizações na sua vida. Então, o Senhor manda eu dizer, acalma o teu coração, se alegra, crie forças, olhe para o alto, siga em frente, porque o melhor de Deus está vindo por esses dias sobre a sua vida. Glória a Deus. E se você já passou por algo semelhante como essa nossa irmã passou, deixe aqui o seu testemunho, tente fazer aí um breve resumo, porque isso edifica a fé, isso edifica a fé de muita gente. Meu irmão e minha irmã, conte aí a sua história, conte aí o seu testemunho, porque precisamos. Isso nos fortalece. Isso mostra que realmente Deus cuida, que Deus protege, que Ele nunca irá nos abandonar.